Pois boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esta webinar. O meu nome é Ana Silva e irei acompanhá-los nesta atividade. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença dos dois representantes das associações que aceitaram estar aqui connosco hoje. É um prazer tê-los aqui, assim como aos proprietários que também estão presentes. Hoje vamos ter a oportunidade de ouvir então um pouco sobre duas associações convidadas e no final vão ter também a oportunidade os proprietários de expor as suas próprias perguntas. Só têm de as ir colocando aqui na caixa de comentários da videochamada e no final vamos ler cada uma e responder a todas as perguntas, está bem? Eu começava então por falar com a senhora Sara Correia, Presidente da Direção da Associação Portuguesa. Só Sara. Só Sara, muito bem. Olá Sara, tudo bem? Tudo bem, obrigada. A Sara é Presidente da Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais e eu começava por perguntar-lhe quais são os objetivos gerais da associação. Essa é uma pergunta com alguma complexidade. A Apterna existe já desde 2004 e foi criada nessa altura com propósitos bastante distintos daquela que nós assumimos agora com esta nova direção. Nós tomámos posse apenas em janeiro deste ano e o nosso objetivo principal é, de facto, agregar alojamentos e trabalhar inclusivamente em parcerias com outras associações que defendam, como nós, que a sustentabilidade é o caminho a seguir em toda a linha do que representa o turismo rural e o turismo natural. Mas uma sustentabilidade numa vertente um bocadinho mais além do que aquela que é trabalhada até ao momento, ou seja, não apenas trabalhar a sustentabilidade do telhado para baixo, mas sim trabalhar as bases no sentido daquilo que é a importância para a natureza, que a natureza assume nestes negócios, e por isso temos trabalhado muito em concreto com a literacia de natureza, em primeira instância, e agora estamos a desenvolver todo um projeto que em breve iremos lançar aos nossos associados e aos potenciais associados, para que eles connosco possam trabalhar esta questão da sustentabilidade de uma forma um bocadinho diferente daquilo que é habitual. Muito bem. E que tipo de ações costumam promover nas zonas onde atuam? Bem, a APTERN é uma associação de âmbito nacional, não é? Portanto, isso logo aí, por um lado, é uma oportunidade gigante, mas por outro lado condiciona um bocadinho a nossa ação, porque o âmbito é enorme, não é? É total. E daí eu lhe ter dito que nós estamos de facto a trabalhar no sentido de criar uma metodologia muito direcionada para que todos possam de alguma maneira usufruir da nossa maneira de pensar e de toda a estratégia que nós estamos a desenvolver e que achamos que é uma boa estratégia neste sentido, a operacionalização da sustentabilidade no turismo rural. Mas, efetivamente, o nosso contacto passa muito, neste momento em concreto, pela formação dos nossos, não só dos nossos associados, mas da sociedade em geral, e passa muito também pelo acompanhamento de novos negócios e dos negócios já existentes na sua tentativa de reestruturação e de adaptação a toda esta nova vida. Temos sempre que falar na Covid, não é? Não há como não falar desta questão e de como também este novo paradigma nos vai ajudar e nos impele, inclusivamente, a avançar no sentido de uma nova abordagem a esta intervenção à sustentabilidade. No entanto, de facto, neste momento, tudo aquilo a que diz respeito à formação, muito em particular no que diz respeito à formação de novos negócios, mas também à criação de uma bolsa de parceiros que ajudem os nossos associados a transformar-se ou de alguma maneira a funcionar como negócios mais sustentáveis, é de facto aquilo que existe neste momento já a acontecer. Mas muito em breve, e conto que seja no início do próximo ano, vamos efetivamente lançar a nossa estratégia, aquela que é a estratégia da nova direção da Aptern, para que os nossos alojamentos, aqueles que já são nossos associados, mas também todos os outros, possam de facto ajudar-nos a avançar neste caminho que nós definimos para a associação. Muito bem, Sara. E por último, para que também os proprietários possam saber um bocadinho sobre o tema, de que forma é que eles podem associar e chegar
à associação e ficarem associados convosco? O mais básico é o site, não é? Naturalmente. O nosso site, aptern.pt, é o mais simples. Obviamente as redes sociais também, mas depois, seguindo os nossos projetos, que também estão nas redes de formação, e também o último projeto de literacia de natureza que nós ganhamos ao Fundo Ambiental, portanto é o nosso grande primeiro projeto de uma candidatura que nós ganhamos, é um projeto que estamos hoje a concluir, estamos hoje a entregar o relatório de execução, e que é um projeto que efetivamente, não sendo direcionado de forma direta para os alojamentos, para os turismos rurais e para as empresas de animação turística, ajuda a criar as bases dos novos clientes para estes alojamentos, e portanto é um projeto que é direcionado para todas as escolas, para todos os alunos do 7º ao 12º ano do país, e que efetivamente começa a introduzir temas associados à natureza que não são explorados nas escolas, pelo menos não da forma que nós achamos que deviam ser, com a propriedade que nós achamos que eles deviam ser dados, na promoção do contacto com a natureza, e numa abordagem muito concreta e muito direcionada a temas que todos nós enquanto cidadãos devíamos compreender muito cedo na nossa vida, e que no futuro naturalmente irá criar cidadãos mais conscientes e turistas mais informados, que esperemos nós venham a procurar cada vez mais este tipo de turismo mais responsável, que é isso que nós acreditamos que o turismo rural é e deve continuar a ser. Exatamente. Não sei se quer acrescentar mais algum tipo de informação, Sara, para os proprietários que temos aqui. Sim, quer dizer, já disse praticamente tudo, mas acho que é importante passar a mensagem de que estamos a falar de uma nova Aptern. Foi uma associação que esteve um bocadinho adormecida durante algum tempo, mas é de facto é a Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais. Portanto, todos aqueles que se queiram juntar a nós, e não falo apenas dos alojamentos por si só, mas todas as associações que queiram trabalhar connosco em prol destas empresas, em prol deste setor, mas também em prol da natureza e da sustentabilidade e da forma como nós devemos interagir com os ambientes naturais e rurais, nós teremos todo o gosto em falar convosco, queremos muito conhecer os projetos de todos, e achamos que temos efetivamente valências para vos ajudar a levar os vossos negócios e as associações para outro nível. Modéstia à parte, não quero ser imodesta, mas achamos que efetivamente estamos a trilhar um caminho que muda aqui um bocadinho o paradigma das coisas, portanto estamos à disposição de todos, e muito obrigada por nos terem convidado a estar presentes neste webinar. Obrigado nós, Sara, por ter estado connosco. E agora faria o mesmo exercício com o Sr. Pedro Carvalho, gestor de projetos da Associação de Hotéis Rurais de Portugal. Boa tarde, Pedro. Obrigado também por ter aceito este convite e estar aqui connosco hoje. Boa tarde, nós agradecemos e de facto a importância de juntarmos as várias associações, neste caso hoje só estamos duas, mas é muito importante esta interligação entre elas. Por isso, os nossos parabéns para esta iniciativa. Obrigada. Hoje somos só duas, porque também é algo que convém ir pouco a pouco. O webinar é algo relativamente novo na escapada rural e os proprietários sabem, e é sempre bom também contar com a presença de outras associações e outras pessoas do mesmo setor que nos possam ajudar e possam ajudar, acima de tudo, os proprietários que trabalham connosco. Eu começava-lhe também por fazer as mesmas perguntas que fiz à Sara, começando pelos objetivos da associação. Antes disso, se me permite, eu gostava de dar aqui uma ideia daquilo que é realmente a associação e da sua história, que inicia há uns anos atrás, em 2007, perdão, e teve 10 anos que trabalhou muito bem e trabalhou no sentido de promover os hotéis rurais de Portugal. Apenas esta tipologia de alojamento. Em 2017, efetivamente, houve uma necessidade de alteração que
devido ao mercado, a transformação do mercado, ou seja, o turismo evoluiu, as unidades de alojamento também, por consequência, e então acabamos por ter que nos ajustar à realidade do mercado. E então, a partir de 2017, passamos a representar qualquer tipologia de alojamento, ou seja, no sentido do licenciamento, representamos neste momento qualquer tipologia de alojamento, contudo, elas têm que ser comparadas a hotéis rurais ou ter características de hotéis rurais, nomeadamente serviços, tipologia de arquitetura, por exemplo, ou seja, tem que ser algo único no mercado para que possam ser nossos associados, embora eu devo dizer que no turismo em espaço rural a maioria das unidades de alojamento tem as características essenciais, porque estamos num país rico, as casas são lindíssimas, portanto todas elas têm as suas qualidades e então só por si e por isso efetivamente qualquer uma delas diria que pode ser associado da nossa associação. Pronto, e nesse sentido nasceu esta transformação da Associação de Hotéis Rurais que desde 2017 passou a acolher as restantes tipologias. Respondendo um bocadinho à pergunta dos objetivos, eu acho que a maior parte das associações, claro, todas sem fins lucrativos, supostamente, não é? Passam quase tudo por o mesmo, ou seja, uma defesa, uma promoção, a capacitação, ou seja, deverão andar todas à volta do mesmo, da promoção, desenvolver a oferta turística, a promoção das próprias unidades, no nosso caso, que são só unidades de alojamento, e não como a Apterna, que também pode ter, presumo, por aquilo que entendi, a animação turística e outras empresas. Mas de facto nós é só alojamentos, mas sim, passa por defesa e promoção junto das entidades de turismo, por exemplo, a capacitação através de projetos de formação e a promoção do turismo em si, no geral, não é? E depois no turismo rural específico e nas casas de turismo rural, ou seja, agroturismo, casas de campo e hotéis rurais. Passa um bocadinho por aí. A nível de zonas de atuação, também trabalham um pouco por todo o país, portanto... Sim, o nosso âmbito também é nacional e desse modo também conseguimos abranger, inclusive na Madeira, temos associados na Madeira e que também representamos, sim. Há alguma ação que queira destacar, Pedro, que estejam a planear fazer nos próximos tempos ou que tenham feito ultimamente? Ações. Ora bem, nós desde 2000, assim, eu acompanhei desde 2019, mas nos últimos 5 anos nós temos tido aqui um conjunto de ações que têm vindo a ser desenvolvidas e efetivamente têm vindo a ter um resultado bastante interessante, tanto para a associação como para os associados. E eu devo dizer que, para além disto, as regiões onde se inserem os nossos associados também beneficiam em larga escala daquilo que nós fazemos. Mas, e destacando aqui um bocadinho aquilo que nós fazemos, eu diria que o nosso projeto de formação, nós temos nos últimos 5 anos tivemos grandes projetos e nomeadamente tivemos 4, os principais, aqueles que eu quero destacar, seria o da internacionalização, que que terminamos há um ano e pouco, e que conseguimos trazer a Portugal, só para terem a noção, e deixa-me recorrer aqui a uma cábula que eu tenho, porque são números bastante interessantes. Ou seja, desses 4 projetos que nós fizemos, internacionalização, qualificação, formação, que está a decorrer agora, e transformação digital, que também está a decorrer agora, nós tivemos 8 visitas educacionais, ou seja, aquilo que nós chamamos de FAM trips, press trips, as FEM trips, agora também muito comum, em que inclui as mulheres como uma forma de promover bem e de promover o bom turismo, digamos assim.
Fizemos 11 feiras internacionais, 6 roadshows internacionais também, e temos os vários eventos a nível nacional, nomeadamente os workshops, webinars como este, por exemplo, seminários, conferências, etc. Ou seja, temos uma quantidade de eventos que desenvolvemos através destes projetos. Inclusive, quero destacar um que está a ser desenvolvido, já foi desenvolvido ano passado e está a ser desenvolvido agora, que é junto com as entidades, com as agências de promoção turística, nomeadamente do Alentejo, do Centro e do Norte, e que se chama o PPM, que é o Plano Produto Mercado, que é efetivamente trabalhar com os operadores turísticos e promover estas regiões, no Norte, Centro e o Alentejo, junto dos operadores turísticos. E tem corrido lindamente e temos trazido ao nosso país bastantes operadores turísticos, e que faz com que também depois as nossas unidades associadas consigam vender para estes respectivos operadores turísticos, o que é muito interessante. Só para terem a ideia, nós nos últimos 5 anos temos, em termos de investimento direto, entrar na economia nacional, foram cerca de 2.400.000 euros. E algum deste valor, claro que refere também para os nossos associados, porque efetivamente precisamos de alojamentos, precisamos de outros tipos de serviços que eles têm que nos prestar, por exemplo, nas educacionais que fazemos, em algumas feiras, ou seja, há sempre um reinvestimento deste valor. E é um valor que em 5 anos é um número já considerável. Para uma associação pequena como a nossa, que também é pequena, como pelo que eu percebi, da Apterno também. Claro, sem dúvida. Não sei se queres explicar um bocadinho também, Pedro, como é que os proprietários podem então associar? Como é que podem chegar até vocês? Sim, esta transformação que houve desde 2017, nomeadamente de podermos acolher outras tipologias que não hotéis rurais de Portugal, veio diferenciar aqui os associados, sendo que apenas a única diferença é no nome, porque depois eles contam os dois como nossos associados e valem os dois o mesmo para nós, independentemente de ser hotéis rurais ou de ser ter outra tipologia de licenciamento. Pronto, é como a Apterno, ou seja, o nosso site diz lá tudo, tem lá toda a informação, tem lá os documentos necessários. Claro que se nos mandarem um e-mail, nós em algumas horas ou num dia respondemos com toda a informação, com os documentos necessários. Eu posso dizer sem qualquer problema que as associações, claro que necessitam das cotas e, nomeadamente, todas elas que surgirem por estes webinars acabarão por ser obrigadas a falar nisso. Todas as associações têm cotas e, claro que só pertencem às associações quem pagam as cotas, mas, muito sinceramente, e pela perspectiva que temos tido ao longo destes anos, é que os valores são muitíssimo baixos e justifica plenamente o trabalhar em rede, porque no meio disto tudo conseguimos ter uma série de unidades que trabalham todas no mesmo sentido, ou, digamos, grosso modo, a maior parte, né, delas trabalham todas no mesmo sentido e tentando cumprir um objetivo comum, que é a promoção do turismo em espaço rural e a promoção das nossas unidades associadas, como eu. Sr. Pedro, mais uma vez, muito obrigada por ter partilhado toda esta informação connosco. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa antes de avançarmos sobre a associação, sobre os hotéis rurais. Não, apenas também só dar uma nota de que as nossas redes sociais, o nosso site estará sempre disponível com informação, a nossa revista também, porque também lançamos uma revista normalmente, ano a ano, 2 em 2 anos, dependendo do número de associados que entram e saem, como é óbvio.
Mas sim, toda a informação que podem encontrar sobre a nossa associação está no nosso site. Foi reformulada há pouco tempo, portanto podem dar uma vista de olhos e dar a vossa opinião até, se quiserem, e portanto estejam à vontade de nos contactar para solicitar mais informações. Sendo que neste caso, no caso da Associação de Hotéis Rurais, só representamos o alojamento. Muito bem, mais uma vez muito obrigada, Sr. Pedro. Eu agora ia passar para a parte das perguntas. Vejo que não temos aqui nenhuma questão no chat de comentários. Se algum proprietário quiser fazer alguma intervenção e falar diretamente connosco, também o pode fazer e convido a que o façam. Estão tímidos. Estão tímidos, pronto, boa também tarde. significa. Olha, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se não se importa. Enfim, eu já percebi que de alguma forma estou um bocadinho desenquadrado, tendo em conta que eu tenho um alojamento local em espaço rural, uma aldeia. Penso que, enfim, não se enquadra exatamente naquilo que vocês estão aqui a falar, penso eu, não é? De alguma maneira, nós na nossa associação, naturalmente, é uma associação de turismo em espaço rural e natural. Por princípio, as tipologias de TER serão aquelas que seriam enquadradas, mas hoje em dia, como é natural, o alojamento local não está só nas cidades, está também em ambiente rural, pelo que, obviamente, que temos todo o gosto em colocar-nos à sua disposição e ajudar naquilo que for preciso. Ok, então eu vou fazer assim uma questão, porque assim, enfim, eu tenho este alojamento local há cerca de 3 anos e estou agora a pensar, enfim, criar um outro tipo de estrutura para atrair mais pessoas. E estava a pensar fazer um projeto de arborismo num terreno que eu tenho ali ao pé da guest house. Até que ponto é que vocês apoiam nesse, enfim, pelo menos dão orientações nesse tipo de projeto? Não sei se enquadra ou não. Sim, mais ou menos, não tanto, não tanto, mas não quer dizer que não possamos ajudar de alguma maneira, pelo menos a dar a nossa leitura e o nosso encaminhamento. Esse tipo de atividades em associação, naturalmente, ao alojamento, aliás, esse tipo e inclusivamente o próprio alojamento e a criação de novos negócios passa muito pelas condicionantes do território ou do próprio terreno onde se inserem, não é? Portanto, a primeira coisa a fazer é, antes de mais nada, ir à Câmara Municipal, falar com quem de direito para perceber quais são as condicionantes que os PDM têm para esse terreno. Porque sem isso, ou seja, não vale a pena avançar mais sem ter essa informação de base. Se lhe disserem imediatamente que as condicionantes não permitem desenvolver essas atividades, parou tudo, não é? Assumindo que pode efetivamente fazê-lo, e sendo certo que eu sou tudo menos especialista em arborismo ou nesse tipo de atividades, e garantindo, como já lhe disse, garantindo que efetivamente esse terreno tem as características certas para desenvolver a atividade, aí aquilo que nós podemos fazer, e não é efetivamente neste momento uma área onde nós tenhamos um parceiro que eu lhe possa indicar imediatamente, olha, é esta empresa que o vai ajudar, mas naturalmente que podemos fazer uma pesquisa para lhe indicar potenciais parceiros que possam trabalhar. No entanto, o que eu sugiro, antes de mais nada, é que entre em contacto com a Câmara, com toda a certeza tem um alojamento local, portanto terá facilidade em entrar em contacto com os serviços para que eles lhe indiquem se de facto há ou não condições para arrancar com essa atividade. Ok, enfim, agradeço-lhe, está bem. Embora eu perceba que ficou aí um bocadinho, enfim, sem saber muito bem o que responder, que é normal. Não é de facto a atividade que mais nos chega, não é? Ou seja, a pergunta mais comum que nos chega à associação. Pois, mas é assim, lá ver, de alguma forma as pessoas estão todas viradas para o alojamento e eu fico com a ideia que o alojamento já está um bocadinho sobrecarregado. Penso claro, mas isso é sem dúvida, mas isso não tira importância àquilo que eu lhe disse, ou seja,
Aquilo que eu lhe disse é a mais pura das verdades. Não adianta avançar com nada no projeto sem ter a confirmação por parte da sua Câmara que efetivamente, porque há localizações que não permitem sequer esse tipo de atividades. Por isso é que eu lhe estou a dizer isto. Portanto, e muitas delas, às vezes, bastante insuspeitas. Portanto, é Mas muito como por exemplo, Sara, como por exemplo? Se há muitas situações, há muitos terrenos localizados em Reserva Ecológica Nacional onde não é fácil, onde não é permitido fazer absolutamente nada. E não estamos a falar sequer de áreas protegidas. Porque então, se entramos em áreas protegidas, é outro nível de dificuldade. Mas mesmo em REN, é muito complicado. A REN tem diversos níveis, tem diversas tipologias, por assim dizer. Okay? A Reserva Ecológica Nacional. Se o nosso terreno cai dentro de uma das tipologias complicadas, por assim dizer, não se pode fazer nada. E quando eu digo nada, nem plantar árvores. Percebe? Portanto, e por isso é que eu lhe estou a dizer que é muito importante ir à sua Câmara Municipal para tentar perceber quais são as condicionantes, porque uma das que eles vão avaliar naturalmente é a Reserva Ecológica Nacional. Eu não sei onde é que está localizado o seu alojamento, não é? Naturalmente. Mas assumindo que está fora de uma área protegida, o mais importante é ir perceber quais são estas condicionantes, e isto também assumindo que a sua Câmara Municipal tem o PDM disponível com informação suficiente para lhe dar esta informação muito particular, porque muitas vezes até é preciso, inclusivamente, dirigir-se à CCDR para fazer essa questão, não chega a ir à Câmara. Portanto, vamos assumir que a sua Câmara já tem o PDM digital, já tem a informação atualizada, o PDM está atualizado e consegue essa resposta muito facilmente. Se assim for, eles dizem imediatamente qual é a tipologia de REN, se estiver em REN. Eu não estou a dizer que está. Eu estou a dizer, se estiver em REN, eles dizem qual é a tipologia de REN e a partir desse momento pode tomar uma decisão de avançar com o projeto de forma mais concreta e na certeza de que o pode desenvolver, antes de começar a fazer investimento que depois chega à altura de o pôr a andar e depois não consegue, percebe? Isto é uma coisa recorrente no nosso país. Eu estou-lhe a dizer isto, e isto é válido para alojamento e é válido para atividades de animação. Portanto, é muito, muito, muito importante, antes de se avançar com o que quer que seja de projeto nestas áreas rurais, que nos informemos, que tenhamos a certeza que podemos avançar com esses projetos. Ok, muito obrigado. Se me permite, posso? Claro, Sr. Pedro. Sr. Rui, se me permite, eu iria, pelo que eu percebi, ou seja, o que pretende tem um alojamento local e o que pretenderia era abrir diversificar os serviços. Tudo é criar atrações para que as pessoas venham aos locais, não é? A aldeia. Nesse sentido, e eu enquanto gestor de projetos da Associação de Hotéis Rurais de Portugal, uma das nossas valências é efetivamente prestar o apoio aos projetos que os nossos associados têm. Claro que não estamos a falar mas também podemos ajudar, mas não estamos a falar em elaborar projetos para candidaturas. Também podemos fazer, mas isso serão com outras circunstâncias, digamos assim. Mas efetivamente uma análise mais básica, chamemos-lhe assim, uma análise global sobre a situação, quero eu com isto dizer, ou seja, não vamos analisar se o terreno está licenciado para tal, como é óbvio, mas não sim está, vamos é um terreno agrícola, não é? É um terreno agrícola, nesta altura não está licenciado. Pronto, essas questões terá que ser sempre o promotor da iniciativa a fazê-lo. A questão da viabilidade, a questão de se o projeto é original ou não, se vale a pena o investimento ou não, essas questões sim, a associação tem capacidades para analisar através dos seus colaboradores, claro, sendo associado da nossa associação. Neste sentido, não entramos, e falando um bocadinho pelo que a Sara falou, se calhar aqui a junção das duas associações, pelo que eu percebi, até poderia ser benéfico, porque uma conseguiria provavelmente analisar a situação dos terrenos, pelo que eu percebi, a Sara acaba por ser especialista
mais neste tipo de questões. A nossa associação, neste sentido, é mais dedicada ao alojamento e aos serviços que o próprio alojamento presta. É mais neste sentido que eu quero dar essa indicação. Portanto, termino. É sim, é só mais nesse sentido mesmo. Ou seja, são duas questões diferentes que têm que ser analisadas, sendo que a nossa associação acaba por ser mais virada para os serviços e para o alojamento. Percebo isso, Pedro, mas é assim, eu cheguei a uma altura em que percebi que o alojamento é importante, e ele existe, e portanto não há dúvida que é uma coisa importante e que atrai pessoas, mas chega-se a um ponto em que nós entendemos que não basta o alojamento, porque nós temos que ter atrações para as pessoas ficarem alojadas. E, portanto, temos que diversificar as coisas, não é? De outra forma, o alojamento só por si... Perfeitamente de acordo, e são palavras sábias aquilo que disse. E para completar, eu posso dar a indicação de que a nossa associação, ao longo destes últimos 5 anos que eu tenho vindo a acompanhar, a maior parte das nossas ações de promoção são dedicadas efetivamente às regiões em si e ao produto agregado das regiões. Ou seja, é o alojamento contemplando atividades de animação turística, gastronomia, ou seja, nós não conseguimos vender uma unidade de alojamento se não tiver mais nada agregado. E então é isto que nós tentamos criar em todas as ações que nós desenvolvemos nos últimos anos. O foco nunca foi propriamente a unidade. Isto falando de uma forma geral. Claro que o objetivo era vender a unidade, mas esta venda passava quase como despercebida, sabendo que se a região aumentar a taxa de ocupação, a nossa unidade associada certamente também aumentará. E então isto é uma consequência, não é? Se conseguimos aumentar a capacidade, a taxa de ocupação da região, conseguimos automaticamente aumentar a capacidade, a taxa de ocupação da nossa unidade associada, porque o bem que tem do turismo e do alojamento é isto, ou seja, se a taxa de ocupação aumentar na cidade XPTO, o nosso associado daquela cidade automaticamente também vai conseguir mais taxa de ocupação. E então é muito por aqui que nós temos trabalhado. Sim, sem dúvida, mas a verdade é esta, é que as pessoas só ficam mais tempo nos alojamentos se tiverem o que fazer, porque se não tiverem o que fazer, é passagem. Mas, Rui, deixa-me só dizer uma coisa. Eu não quero que desmotive com aquilo que eu lhe disse. É totalmente o contrário. Eu só lhe estou a dar uma sugestão cronológica de atuação. Não é mais nada do que isso. Eu acho que deve avançar, acho que faz todo o sentido acrescentar à oferta que apresenta aos seus clientes. O que eu sugiro é que não faça nada antes de se informar exatamente de quais são as características e as condicionantes do terreno de que é proprietário. De resto, assim que a Câmara, e nós sabemos que é assim que as coisas funcionam, não é? Não adianta nós atirarmos a fazer as coisas para depois estarmos ilegais, não é? Acho que a questão as coisas não devem ser feitas assim. Portanto, e também acredito que não fosse isso que fosse fazer. Portanto, a única sugestão que eu lhe faço, de facto, essa é uma boa ideia, é uma ideia que não está muito explorada no nosso país e, portanto, a única coisa que sugiro que faça é que vá efetivamente à Câmara Municipal e que tente perceber se existe ou não algum tipo de condicionantes no seu terreno. Não existindo, então aí, de facto, é preciso obviamente fazer um plano de negócios, como o Pedro falou, para garantir que é um negócio viável, porque no fundo é um negócio separado do outro, apesar de um se alimentar do outro, eventualmente, para saber se efetivamente é viável e bola para a frente, porque não há a mínima dúvida que quanto mais atividades existirem agregadas aos nossos alojamentos, e ainda por cima atividades
que não provocam dano à natureza, não é? Que foi a minha apresentação Não, foi muito por aí. Pelo contrário, até potencialmente podem ter um efeito de criação de relação entre os turistas e o espaço natural. Eu acho que é sempre bom. O que não significa que, por nós acharmos que é uma boa atividade, que não tem impactos no local, que assim seja considerado pela legislação. É por isso que lhe disse aquilo que lhe disse, não querendo todos motivá-lo, muito pelo contrário. Só queria era que fizesse as coisas no sítio certo para lhe evitar dissabores assim também, no fundo. Agradeço-lhe, está bem, Sara, agradeço-lhe esse aviso, digamos assim, né? Antes de avançar, dar os passos certos, agradeço-lhe. Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas, Sr. Rui. Não sei se mais algum proprietário vai querer fazer alguma intervenção, alguma questão. Bom, significa que também tivemos uns representantes que explicaram toda a informação bastante bem e também qualquer dúvida mais concreta que possam ter a respeito de uma associação ou outra, eu tenho a certeza que tanto Sara como o Pedro me confirmam que podem entrar em contato diretamente com as associações, podem entrar em contato através do site e do site através de e-mail e diretamente com eles falar de algum caso mais específico, ou esclarecer alguma dúvida que possam não querer expor aqui diretamente na apresentação. Mais uma vez agradecer a presença de todos aqui hoje. Muito obrigada à Sara e ao Pedro por estarem aqui connosco, por terem partilhado toda a informação que partilharam. E muito obrigada aos proprietários. Espero que também lhes tenha sido útil este webinar e espero poder contar convosco nos próximos que seguramente iremos fazer. Obrigada, até à próxima. Adeus. Obrigada. Ana. Adeus. Adeus, boa tarde. Muito obrigado também. Tive muito gosto em ouvir ou participar, digamos assim, neste webinar. A minha situação é semelhante à do colega que acabou de falar do turismo rural e, portanto, tenho estado aqui a tentar ver os estatutos e as condições de cada uma das associações e irei tentar ver se existem condições para filiar, digamos assim, nessas associações e ver em termos de vantagens que poderão existir. Muito bem, muito obrigada, Sr. Joaquim. Já sabe, qualquer dúvida, disponha. Sim, estou aqui a perguntar se haveria hipóteses depois de ser a gravação da webinar. Depois de termos terminado, a gravação será publicada num artigo do blog, também será enviado para os proprietários, portanto, se não tiveram a oportunidade de estar durante toda a webinar, ou se conhecem alguém que não pôde estar e queria estar, depois não há problema, depois poderão assistir à gravação. Tanto à parte das apresentações como à parte das perguntas, está bem? Não sei se querem colocar mais alguma questão. E se não, então despedimos. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigada, até à próxima. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, portanto, boa tarde.